Olá, mulheres, tudo bem? A gente não teve o nosso culto esse mês, né, da Rede Mulheres da Igreja Batista Central, mas a gente resolveu fazer um bate-papo nesse tempo de quarentena, onde nós, mulheres, a gente tem ficado muito em casa, ansiosa, comendo muito, com filhos, com contas, e o que fazer nesse período, né, gente? De tanta mudança, de tanta transição. Então eu convidei aqui a pastora Marta, a Rúbia, a Mônica, que não pôde vir, né, pra gente estar batendo um papo, mulheres, sobre algo que está lá em Mateus. Agora eu queria te convidar vocês também para a gente estar abrindo a Bíblia, lá em Mateus 6, 24. E o assunto nesse nosso bate-papo é sobre ansiedade no meio da pandemia, na verdade sobre preocupação. Gente, eu fiquei muito preocupada no início. Vocês também? Sim, muito. Você também, Marta? Também, agora já acalmou o coração. Vocês também. Verdade. Então, Rúbia, lê aí pra nós o que está lá em Mateus 6, 24, mulheres. Então, Mateus 6, 34, desculpa. Mateus 6, 34. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois amanhã trará a sua própria preocupação. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. A minha versão, ela fala algo assim no final. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades, né? E, assim, a gente, mulher em si, já é muito ansiosa. Não estou falando que todas, mas a grande maioria. E o que eu tenho percebido, o que eu tenho visto até mesmo por mim dentro de casa nesses dias, gente, comendo muito. Muitas vezes, assim, no início eu fiquei muito mais em casa, agora que de vez em quando eu dou uma saída. E o Senhor ministrou essa palavra no meu coração, dizendo que não ia adiantar eu ficar nervosa, eu ficar ansiosa, porque Ele estava nos dando um comando, né? Quando Deus fala ali em Mateus que nós deveríamos ter o controle do hoje, porque afinal de contas Ele fala hoje, mas a gente não tem controle nem das horas, daqui a pouco, do final do dia. Mas Deus, Ele nos equipa a nos ser tranquilas, a nos preocupar com o hoje, porque o amanhã pertence a Ele. Verdade. Né? Então isso falou muito comigo sobre essa questão de estar preocupado, como eu vou pagar tal conta, como é que eu vou, sabe, questão da igreja, questão da faculdade, questão do título de criança ficar muito em casa. Eu queria até te perguntar isso, Rúbia, como é que está sendo com 3 jovens, uma é adolescente em casa, o maridão, mudou a rotina de vocês? Como é que tá? Bem, muda, né? Como a pastora Marta falou, no início foi um desafio muito grande. Imagino. Né? Porque eles são caseiros, mas eles nunca ficaram tão presos, né? Uhum. Cada um tinha o seu a fazer e tudo. Mas, assim, o desafio foi muito grande, porque essa geração diferente da geração nossa, são muito questionadores, elétricos, né? Isso, argumenta muito. Eu não sei você, pastora Marta, mas no meu tempo, um olhar do meu pai já bastava, né? Como? E hoje não, mas a gente não quer que eles saiam, né? Porque há uma direção e tudo, e eles questionam. Tem argumentos, mas a gente sabe também que, independente desses argumentos, que muitas vezes são argumentos que eles têm nas redes sociais, né? A facilidade de informação, mas nós pais, além de ser autoridade espiritual na vida deles, nós temos experiência de vida, né? Então, esse desafio de estar, né? Olha, não, você não pode ir por causa disso. Eles têm que entender que nós somos autoridade. Os pais e as mães são autoridade na vida deles, né? E a Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. E lá em Efésios também diz que a gente precisa honrar pai e mãe. Um princípio. Né? Então, o desafio foi esse. De que eles entendam, né, que eles precisariam entender que tem um pai e tem uma mãe lá para direcionar eles, porque eu acho que pai e mãe, mais que ninguém, é que amam verdadeiramente seus filhos. Verdade. Então, mas agora passou-se um mês, né,
ou mais de um mês. Acho que tem mais de um mês, gente. Então, tá mais light, né? Vai se acostumando, Vai se acostumando. Mas é um desafio muito grande. Também acho. Martinha, eu queria agora que você falasse pra nós. Gente, isso daqui, ó, é dica da Marta, tá na porta lá de casa, mas a gente trouxe pra cá. Marta, eu queria que você falasse pra nós sobre algumas dicas, cuidado que você teve lá na sua casa, que eu vi, né, ao entrar, de tudo que você fez lá, das mudanças, das novas adaptações que você fez, até da academia, viu, gente? Ela não parou de malhar nesse tempo. Marta, conta aí pra nós. Então, como a Ruby falou, é um tempo de muitas mudanças. Na minha casa, lá agora tem um chinelinho para usar dentro de casa. Quem chega da rua não entra mais com sapato. Essa dica é legal. Coisa que a gente já deveria fazer antes, né? Mas acabou que agora com essa questão, muita que boa, às vezes eu esqueço, fico o dia todo cheirando a que boa, porque passa pano em casa com que boa, tapete com que boa. Ainda mais na minha casa tem meus netos que vão muito lá. O Tito está naquela fase de correr, de pôr, né, de querer experimentar tudo. Então, todo dia eu limpo tudo com que boa. Tava até fazendo errado limpando os brinquedos com que boa. Aí veio lá o doutor Bactéria ensinando que brinquedos, coisas que criança usa, a gente não pode limpar com que boa porque eles levam na boca. Tem que ser com bicarbonato, né, com sabão líquido. Mas eu tenho esse cuidado de estar limpando tudo todos os dias. Chegou, tá lá um paninho, tem um álcool na porta para higienizar. O Tito tem 1 ano, nem 1 ano e 1 mês. Ele vai chegando, ele já mostra pro alto, passa, esfrega, leva, né, quer pôr na boca, mas ele já aprendeu que tem que lavar as mãos. Então, assim, são rotinas que a gente precisa fazer, né, pro bem-estar da família, pro nosso bem-estar. E essa própria mudança, ela gera esse desconforto, porque tudo que aconteceu nesse período de pandemia foi isso. Houve uma mudança brusca, né? Então eu acho que todo mundo sentiu, gerando essa ansiedade, né? Que eu tenho visto em muitas mulheres que têm me procurado, muitas mulheres têm falado. Eu também, viu, gente? Fiquei muito ansiosa. Meu marido falou que só tem 3 dias, mas eu acho que tem 5 dias que eu tomei uma decisão que eu iria mudar minha alimentação. Não consegui por total, tô tentando. Porque eu falei, gente, a quarentena vai acabar e tá rolando. E é engraçado que a gente tem, depois disso, a gente descobriu o Masterchef em casa, né? Você descobriu algum lá na sua casa? Descobri. As meninas fazem comida muito bem. E aí passaram a fazer melhor, né? Contratadas, viu, meninas? Já quero. Essa parte é boa e é complicada, né? Mas assim, academia fechou. Eu fiquei uns 2 dias, 3 dias, falei, não posso continuar, eu preciso, né, emagrecer. Então tem uma escada lá, tem uma garagem e eu tô todos os dias e vou bonitinho, como se estivesse indo pra academia. Ponho tênis, roupa de malhar, pego água e vou. Hoje eu me empolguei, quando eu vi já era mais de 1h10, 1h15 andando e andando mesmo. Tanto é que nesses dias, mesmo comendo, né? Ainda mais com esse friozinho, difícil, mas dei conta de segurar essa questão, emagreci, né, 1 quilo. Não é fácil emagrecer 1 quilo, né? Ainda mais que a gente já tá assim, né, na flor da idade, né, na melhor idade, essa idade linda e perfumada, parece que assim, os quilos ficam querendo ficar lá, né, mas eu tenho me esforçado para isso. E o Salmos 40 diz, esperei com paciência no Senhor, estou esperando com paciência. E a gente tem que esperar com paciência, né? Acalmar o nosso coração, saber que Deus está no controle. Deus não perdeu o controle. Mas tem uma parte que não é Deus que vai fazer, somos nós. Né? Como a Sara falou, principalmente a gente como mãe, como esposa, né? Como avó, no meu caso, a gente precisa se reorganizar, se readaptar e continuar. Verdade. E quando tudo isso acabar, vai ter outra readaptação, né? Então, assim, nós, mulheres, a gente não pode ficar ansiosa pensando nisso, porque senão isso vai trazer muitas consequências, né? Os escapes, que geralmente está sendo a comida, mas uma irritabilidade, uma fadiga emocional, porque é fácil a gente ficar tranquilo quando a gente sabe que o amanhã vai ser um sábado, né?
maravilhoso, que a gente vai pra praia, que a gente vai relaxar, mas a gente realmente não sabe. Então o Senhor, ele foi muito certeiro aqui em Mateus. Ele falou ele nos deu um comando: não se preocupe com o futuro, porque eu que cuido dele. E a gente não tem como, né, saber o que Deus... Eu creio, irmãs, que isso é um dos grandes desafios nossos como mulheres de Deus. A gente quer entender tudo que Deus faz, a gente quer saber a hora, o tempo, a estação, e é Ele quem governa. Uma coisa que eu tenho observado muito, principalmente nós mulheres, é que a gente quer saber o porquê de tudo. E a nossa mentalidade é muito pequena. Olha o tamanho do nosso cérebro. A gente consegue carregar ele. Quando você olha para o céu, para o mar, para as coisas que o Senhor fez, é tão mais além. Então eu creio que nesses tempos de quarentena, o Senhor, ele nos tirou para nos mostrar algo. E eu queria perguntar para vocês, Martinha e Rúbia, o que Deus nesses dias tem ministrado ao coração de vocês? Pode falar, Rúbia. Bem, essas reações são diversas, né? Dentro de uma casa, a gente vê, principalmente na minha, né? São personalidades diferentes, né? Tem o sanguíneo, tem o fleumático, né? Meu Deus! Nós somos 5 e, assim, o meu pai também está na minha casa de quarentena, já tem quase um mês. E, assim, cada um reage de uma forma, né? O Elvésio, como a pastora Marta falou, é muito cuidadoso, né? Tá lá o álcool em gel, ninguém entra também com o sapato que saiu. E assim, ele tá sempre falando. Às vezes os meninos, não, pai, tá bom, mas ele tá insistindo naquilo, lembrando que precisa ser feito, né? E então ele reage assim. E eu não, eu me travo às vezes, né? E a gente precisa, que Deus tem declarado ao meu coração, a gente precisa declarar a palavra dele. Amém. Né? Porque senão a gente se deprime, né? Porque na televisão o que você vê é só notícias ruins, né? Porque eles insistem em passar só as coisas ruins, né? Então, o que Deus tem falado no meu coração é isso: declara a minha palavra. E isso veio muito a calhar com o culto que o pastor William deu no domingo, né? Que a gente precisa declarar a palavra. Porque o nosso Redentor, ele vive. Amém. Né? Há uma esperança, né? Jesus Cristo, ele não morreu à toa na cruz por nós. A Bíblia diz que ele veio para nos dar vida, e vida com abundância. Então, eu creio que Deus está testando isso, né? Testando a nossa fé, né? Testando o nosso compromisso com Ele. Então, a gente precisa reagir dentro da palavra dele. Então, é isso que Deus tem falado ao meu coração nesses dias. É o que você tem feito, é a sua dica também, né? Sim. Amém. Sim. Amém. Então, você falando aí, me lembrei de um versículo também. Diz em Lamentações 3: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E Romanos 12:2 fala de renovar a nossa mente. A nossa bússola é a palavra de Deus. A gente sabe que tudo isso que está acontecendo, Deus está no controle. Deus está permitindo, né? Se tudo está acontecendo, é permissão de Deus. E a gente precisa se policiar. Mas uma coisa que eu acho interessante, estou até com uma máscara aqui descartável, né? Tiramos no YouTube. Agora esse decreto que a gente precisa usar máscara. E a Bíblia diz o quê? Que as autoridades são constituídas por Deus. E que nós devemos nos submeter a elas. Então, existe agora um decreto para que nós venhamos usar. Então, vamos usar. Vamos obedecer às nossas autoridades. E assim, uma coisa que você falou, uma coisa que Deus tem ministrado no seu coração nesse tempo, Deus tem ministrado tranquilidade no meu coração. Eu vejo todo esse desespero, que às vezes as pessoas ficam apavoradas e tudo. Não existe esse pavor no meu coração. Até porque, como nosso guia é a palavra de Deus, a gente sabe que isso é bíblico. Mas o bom é que você não se apavora, mas também se cuida, né? Se previne. Claro. E isso né? A gente tem que ser prudente, né? Isso é muito legal. Nós estamos aqui nesse mundo, eu posso pegar? Posso. Nós todos estamos sujeitos, né? A tudo isso. Então, a minha parte é cuidar. Mas a minha parte física, mas a minha parte espiritual é confiar no Senhor.
A Bíblia diz, vigia e ora. Então, eu tenho que fazer essa parte que a Sara acabou de falar, de me cuidar, mas eu tenho que tranquilizar o meu espírito em saber que Deus está no controle, que Ele é dono da nossa vida. Preciso me cuidar? Preciso. Mas preciso cuidar do meu físico? Sim. Mas preciso cuidar do meu espírito, da minha alma, das minhas emoções? Também. Como você falou do jornalismo. A gente precisa ouvir e a gente precisa dosar até onde aquilo está sendo bom. Filtrar, né? Filtrar. Porque também, senão a nossa mente vai ficando habitolada. Isso não. Eu estou vendo tudo isso acontecendo, mas eu sei que Deus está no controle. Eu vejo, mas eu me policio. Eu vejo, mas também eu olho o lado espiritual, que Deus está controlando a nossa vida. E essa palavra, Marta, espiritual, é muito importante, porque às vezes a gente está tentando ser natural e a gente só vai discernir esse tempo, essa estação sendo espirituais. Somente, porque a gente está lutando contra algo invisível, assim como o poder das trevas. Então isso é para aquecer a nossa fé. Isso Deus tem falado muito comigo, para a gente se preocupar hoje, orar hoje, claro, né, construindo em oração o nosso futuro, mas sabendo, né, Marta, isso que você falou é muito espiritual, porque é um tempo de nós sermos mulheres espirituais. E muitas vezes a gente tem deixado a pandemia, o jornal, a Globo, né, falar, ditar o que a gente tem que fazer, mas nós temos que, esse é o nosso lema, né, a Bíblia, a palavra, declarar ela, né, ter essa paz, e a paz que excede o entendimento hoje, porque Deus, Ele tem nos dado um maná todos os dias. Eu tenho visto como aquele povo no deserto, a gente ali no meio da tribulação e Deus nos dando uma porção a cada, né, todos os dias. E algo, meninas, que eu tenho visto que tem sido a preocupação, a ansiedade de muitas mulheres. Queria que vocês também estariam falando, talvez seja a sua, de alguém que vocês conheçam, sobre questão financeira, né? A Mônica não deu para estar aqui, a Mônica está um pouco gripada, achou melhor ficar em casa numa prevenção, mas a Mônica é gerente de loja, para quem não conhece, e ela falou que viu o cuidado de Deus ali na loja onde ela está, que é aqui no centro da cidade de Unaí, que todas as lojas não estão vendendo, mas aonde ela é gerente, aonde tem uma serva de Deus, ela falou, Sara, eu não sei como, mas nós temos vendido de uma forma até melhor do que antes da pandemia, porque Deus, Ele realmente cuida, né? E isso me edificou tanto, né? Porque eu falei, é verdade, o Senhor cuida de nós, e às vezes mesmo a gente sabendo, a gente esquece, verdade? E você, Rubi, você ficou um tempo assim preocupada, porque, né, são 5 lá na sua casa, o marido, os filhos. Como é que vocês estão tratando, né, mulheres, com essa questão financeira lá na casa de vocês? Olha, como a gente disse no início foi difícil, né? Nós somos espirituais, mas temos também, né? Mas essa mudança brusca, a gente sente, nós somos humanos, né? Mas nós sabemos também que somos filhos do dono do ouro e da prata. Amém. Né? Que Ele é quem cuida de nós. É verdade, gente. E assim, para a honra e glória do Senhor, não tem nos faltado nada. Amém. Né? Não, assim, como foi com a Mônica, esse testemunho da Mônica tem sido com a gente. O Senhor, Ele é lindo demais. E assim, tem sido na minha casa, mas eu quero compartilhar também um testemunho de uma irmã da nossa célula, Mariana, que em meio a isso tudo, ela está construindo a casa dela. Glória a Deus. Amém. Ela está construindo a casa dela. Assim, eu vejo assim, o cuidado de Deus, tudo parando, pessoas sendo demitidas. Então, amados, há um cuidado especial. Há um cuidado especial. E assim, tá ficando do jeito que ela quer. Ai, que delícia. Né? Ela compartilhou na cela conosco que a mãe dela, que mora lá em Portugal, honrou a vida dela com um valor para ela comprar o acabamento da casa dela. O esposo dela comprando placas solares para colocar na casa. Amados, há algo diferente. Então, vale a pena a gente ser fiel, né? Vale a pena a gente ter esse Deus, né, como provedor das nossas vidas. Amém. Há algo diferente.
né? E é verdade, Rubi. E muitas vezes, né, Marta, às vezes o que a gente, nesse período, a gente para de dizimar, a gente para de ofertar, porque a gente fica com tanto medo que a gente simplesmente quer controlar as finanças, né? Eu queria que você estivesse falando um pouquinho sobre isso, né? Eu sei que nós somos dizimistas fiéis, mas eu queria que você estivesse dando uma palavra sobre, nesse período. A gente não perde nada em ser fiel, a gente só ganha. Porque ter Deus como nosso provedor, Deus como aquele que cuida de nós, a gente, claro que a gente tem que ser sábio em administrar e tudo, né? Mas quando a gente entrega para o Senhor, Ele é Deus. A gente vê durante a Bíblia inteira, eu fico vendo, eu li muito esses dias os profetas, e assim, como Deus é fiel. Muitas vezes a gente é fiel, mas Deus não. Ele é sempre fiel. E Ele é justo. E quando a Bíblia diz assim, a gente conhece o rosto, mas Deus conhece o coração. Então, quando Deus vê a fidelidade que brota do coração, Ele supre. Eu tenho visto isso. É uma alegria que eu tenho muito grande de dizimar. Isso que a Sara falou, sim. E eu gosto de dizimar as notas mais novinhas, eu escolho assim, porque é para Deus, eu acho que Deus, Ele merece o nosso melhor. E Ele diz assim, olha, se nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais Ele, que é o nosso Pai Celestial, quanto mais Ele nos dá. A gente não tem, mas Ele toca no coração de quem tem. Então, não se preocupem, sejam fiéis. Amém. Essa é a minha palavra, sejam fiéis, porque Deus não fica devendo nada a ninguém. E se é uma qualidade, se é um atributo que Deus tem, chama-se fidelidade. Ele é fiel, Ele vai suprir. Então, assim, que nós venhamos olhar para essa palavra. Né? A Sara falou do maná. Deus mandava diariamente o maná. Então, Ele vai mandar na sua casa também. Porque Deus mudou? Não, Ele continua sendo o mesmo Deus. Eu creio nessa palavra. Eu também creio nela, né? Muito forte. Tudo isso que vocês falaram. Pra gente estar finalizando aqui, então, agora, gente, eu queria que vocês, né, dessem algumas dicas para as mulheres que estão nos assistindo, né? Eu mesmo falei no meio da quarentena, agora, para esse finalzinho, eu falei, Deus, eu preciso mudar meus hábitos alimentares, né? Tô tentando, é recente, igual eu já comentei, mas todo dia de manhã eu tô ali com uma rotina, porque rotina não é fácil, ainda mais quando você, né, tá com rotina de ficar em casa, mas tô tentando me alimentar melhor, comer coisas melhores, mas ainda, né, às vezes comendo ali o alimento saudável, pensando num churrasco, mas creio que Deus vai me libertar disso, né, vai me dar graça. Mas eu queria ver de vocês têm alguma dica, alguma coisa que vocês fizeram, estão fazendo também para compartilhar? Bem, é uma dica, uma experiência. Deus é tão lindo que Ele usa, né, essas crises para nos dar oportunidade. E nós tivemos a oportunidade de fazer o primeiro culto doméstico com todos da minha casa. Então foi muito lindo que Deus fez. Maravilhoso, poderoso. O Gustavo deu a palavra, a Júlia falou, né? A Joyce leu o versículo, então todos participaram. Então isso é muito lindo, né? Deus traz a oportunidade em meio a uma crise que a gente ainda não tinha tido dentro de casa, uma coisa tão privilégio, linda. Né? É um privilégio. Então eu creio que fica essa dica, essa experiência tão gostosa que Deus nos proporcionou lá em casa, para que vocês também façam. Coloque um louvor, né? Fale da palavra de Deus, algo simples que Deus tem falado ao coração de cada um. Poderoso. Isso, mas esse ajuntar, né? Esse estar junto e falando de algo que é tão bom, tão gostoso. E na nossa casa, na nossa primeira célula, assim, isso para mim não teve preço. Deus é especialista, né, de aproveitar esses tempos para nos dar experiência, né, para fazer a gente crescer e voltar àquilo que a Bíblia fala, que, né, era de casa em casa, né, entender que a primeira igreja é a nossa casa, né, que é um lugar
onde a gente é transparente, a gente é o que a gente é, né? E é aí que Deus age. Deus tem feito isso. Eu vi esses dias uma mensagem que eu achei tão interessante, falando exatamente, de repente tudo parou, né? Os pais agora têm tempo com os filhos têm tempo com os pais, né? Porque essa quarentena a gente não pode ficar isolado dentro de casa, tem um momento que a gente vai ter que se reunir, e é nessa hora que o Espírito Santo vem e traz nesse crescimento e traz tudo isso, que a gente vem entender que Deus está nos dando com essa quarentena esse tempo de oportunidade familiar, de crescermos, de sermos melhor. De fazer coisas que talvez, né, na normalidade a gente não ia fazer, porque não tem tempo, correria, preocupação com isso, com tantas outras coisas, enquanto a nossa família, que é o bem mais precioso, né? E eu creio que é isso que o Senhor quer nos alargar nesses dias, né? Que de fato a gente venha dar mais valor aos pequenos momentos, ao sentar à mesa, né? Ao acordar, ao brincar com seu filho, com os netos, ou curtir os filhos que já são maiores ali cozinhando. Mas que de fato, mulheres, a gente venha estar junto de Cristo, junto com a nossa família, né, que é o mais importante. E para finalizar, a gente queria orar, né, com vocês, colocar todo esse momento, aquilo que está fingindo no seu coração. Queria que você agora fechasse os seus olhos, colocasse a mão, talvez em alguma parte sua que está enferma, que está, né, precisando de fato de um milagre de Deus. Eu queria te pedir, minha irmã, para que de fato você venha confiar que o Senhor é poderoso para fazer absolutamente tudo. Para Ele não há limites, né? E eu queria te convidar agora para estar fazendo isso, em nome de Cristo Jesus. Pai, muito obrigada, Jesus, por cada uma das minhas irmãs aqui. Muito obrigada, Jesus, pelas irmãs que estão escutando essa mensagem. Deus, dá graça, sabedoria. Tira, Deus, toda depressão, toda ansiedade, toda preocupação, Pai, do coração de cada uma delas. E mostra, Deus, o teu amor para com cada uma de nós. Nesses dias, Pai, que estamos, Pai, enclausurados dentro de casa, porque há um motivo, há um propósito para tudo isso, Pai, que possamos olhar para o Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, se há alguém precisando de um milagre, precisando, Pai, de cura, libera, Pai, a tua provisão que já foi consumada da cruz. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos, Deus, abençoar os lares de cada mulher, Deus, que está aqui hoje assistindo esse vídeo. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Então, quero finalizar aqui com um recado para você, mulher, né? Se continuar essa pandemia, gente, não se preocupem, os próximos meses, né, nós não vamos ter o culto ali presencial, mas nós já nos programamos para a gente estar realizando cada mês um culto virtual com temas diferentes. O próximo, minha irmã, vai ser experiência da mesa no seu lar, né? Nós vamos estar ali com mais 3 convidadas, 3 líderes de mulher, e juntas nós somos muito mais fortes e vamos estar ali edificando a fé uma da outra. E você, claro, é nossa convidada. Fiquem com Deus. Amém.